Eles estão em chamas. Eles queimam. Eles trazem consigo as trevas e tudo o que se vê é que suas peles estão em chamas. Queimam, queimam, queimam. Colentado em Palaisev, ano de 1172, 21 segundos antes da morte. O indivíduo era um aprendiz de padeiro. Shallan apressou o passo pelo corredor laranja escuro, cujo teto agora estava manchado pela fumaça preta da transmutação de Jainá, assim como o alto das paredes. Por sorte, as pinturas não haviam sido danificadas. À frente, um pequeno grupo de partismanos se aproximava para remover a fuligem, carregando trapos, baldes e escadas. Todos se curvaram para ela ao passar, sem pronunciar nenhuma palavra. Os partismanos sabiam falar, mas raramente o faziam. Muitos pareciam mudos. Quando criança, ela achava lindas as estrias de suas peles marmorizadas. Isso foi antes de seu pai proibi-la de conviver com partismanos. Ela se concentrou em sua tarefa. Como convenceria Jaina Collet, uma das mulheres mais poderosas do mundo, a mudar de ideia a respeito de aceitá-la como pupila? A mulher era obviamente teimosa, passara anos resistindo às tentativas de reconciliação dos devotários. Shallan retornou à ampla caverna principal, com seu elevado teto rochoso e seus atarefados e bem vestidos ocupantes. Sente-se intimidada, mas aquele breve vislumbre do poder do transmutador a seduzira. Sua família, a Casa Davar, havia prosperado em anos recentes e saíra da obscuridade. Isso se devera principalmente à habilidade política de seu pai que fora odiado por muitos, mas cuja falta de escrúpulos o levara longe. Assim como a riqueza proporcionada pela descoberta de diversas minas de marmore nas terras de Davar. Shallan nunca desconfiara da origem daquela riqueza. Sempre que sua família esgotava uma das pedreiras, seu pai saía com seu topógrafo e descobria uma nova. Somente após interrogar o topógrafo, Shallan e seus irmãos descobriram a verdade, usando o transmutador proibido. Seu pai criava novas minas a intervalos prudentes o bastante para não despertar suspeitas. O bastante para lhe proporcionar o dinheiro de que precisava para fomentar seus objetivos políticos. Ninguém sabia onde ele obtivera o fabrial que ela agora levava na bolsa segura. Já não tinha utilidade, fora danificado na mesma noite desastrosa em que seu pai morrera. Não pense nisso, disse a si mesma. Eles haviam pedido a um joalheiro que reparasse o transmutador, mas ele não funcionava mais. O mordomo da casa que se chamava Luiz e fora um dos confidentes mais próximos de seu pai fora treinado a usar o aparato, mas não conseguiu fazê-lo funcionar. As dívidas e promissórias de seu pai eram exorbitantes. Os filhos dispunham de pouco tempo, talvez um ano antes que os pagamentos não efetuados se tornassem notórios, assim como a ausência do pai. Pelo menos daquela vez as isoladas e remotas propriedades da família representavam uma vantagem, fornecendo um pretexto para o atraso nas comunicações. Os irmãos dela estavam tentando, escrevendo cartas em nome do pai, fazendo algumas aparições e espalhando boatos de que o Lume Nobre Davar estava com grandes planos. Tudo para que ela tivesse tempo para pôr em prática seu plano arrojado. Encontrar Jaina Collet. Tornar-se sua pupila. Descobrir onde ela guardava o transmutador. Substituí-lo pelo que já não funcionava. Com aquele fabrial, eles poderiam criar novas minas de mármore e restaurar a riqueza da família. Poderiam criar alimentos para seus soldados. Com recursos suficientes para pagar as dívidas e fazer subornos, poderiam anunciar a morte do pai sem risco de serem destruídos. Shallan hesitou no salão principal, analisando seu próximo passo. O que planejava fazer era muito arriscado. Teria que escapar sem ser implicada no roubo. Embora pensasse muito sobre isso, ainda não sabia como fazê-lo. Mas sabia que Jainá tinha numerosos inimigos. Deveria haver um modo de atribuir a eles os estragos no fabrial. Essa etapa viria mais tarde. No momento, Shallan tinha de convencer Jainá a aceitá-la como pupila. Era a única opção viável. Nervosa, ela posicionou os braços formando o sinal de necessidade, a mão segura tocando o cotovelo da mão livre, mantida erguida e com os dedos abertos. Uma mulher corpulenta se aproximou, usava a camisa branca bem engomada e a saia preta características de uma criada-mestre. Ela fez uma mejura. Luminosa. O Palaneu, disse Shallan. A mulher fez uma reverência e conduziu Shallan para as profundezas de um longo corredor. A maior parte das mulheres ali, inclusive as criadas, usavam os cabelos presos. Shallan sentia-se pouco à vontade com seus cabelos soltos, cuja tonalidade intensamente ruiva a tornava ainda mais chamativa. Não demorou e o grande corredor começou a se inclinar acentuadamente para baixo. Mas, quando os sinos bateram a meia hora, ela ainda conseguiu ouvir um repicar distante. Talvez fosse por isso que as pessoas dali gostavam tanto dos sinos, mesmo nas profundezas do conclave era possível ouvir o mundo exterior. A criada conduziu Shallan até uma imponente porta dupla de aço e fez uma mejura. Shallan a dispensou com um aceno de cabeça. Não pode deixar de admirar a beleza das portas, que exibiam intricados entalhes geométricos compostos por círculos, linhas e glifos. Era uma espécie de mapa, metade em cada porta.
Infelizmente, ela apenas o olhou de relance ao passar, pois não dispunha de tempo para examinar os detalhes. Atrás das portas, havia um aposento incrivelmente grande, com altas paredes de pedra polida, a parca iluminação impedia que Chalan distinguisse até que altura iam, mas ela via lampejos de luzes distantes. Acoplados nas paredes havia dezenas de pequenos balcões, semelhantes aos camarotes de um teatro. Luzes suaves brilhavam em muitos deles. Os únicos sons que se ouvia eram o virar de páginas e leves sussurros. Chalan pousou no peito a mão segura, sentindo-se pequena diante do magnífico salão. Luminosa, disse um jovem criadomestre, que se aproximara. A senhorita precisa de alguma coisa? De um novo sentido de perspectiva, aparentemente respondeu ela, com ar absorto. Como? Este aposento se chama véu, é como uma antecâmara do Palaneu, explicou o criado gentilmente. Ambos já estavam aqui quando a cidade foi fundada. Alguns acham que podem ter sido escavados pelos próprios cantores do alvorecer. Onde estão os livros? O Palaneu propriamente dito é por aqui. O criado fez um gesto para que ela o seguisse e a conduziu até uma porta dupla do outro lado do salão. Eles a atravessaram e entraram em um aposento menor, dividido por paredes grossas de cristal. Chalan tateou a mais próxima. A superfície era áspera como pedra talhada. Transmutação? Perguntou ela. O criado assentiu. Outro criado passou atrás dele, conduzindo um fervoroso de idade avançada. Como a maioria dos fervorosos, o ancião usava o cabelo raspado e uma longa barba. Sua cinzela túnica cinza era atada por uma faixa marrom. Quando ambos dobraram uma esquina, Chalan pôde divisar suas silhuetas através do cristal. Ela deu um passo à frente, mas o criado pigarreou. Vou precisar do seu ingresso, luminosa. Quanto custa um? Perguntou Chalan, hesitante. 1000 brons de safira. Tanto assim. Os muitos hospitais do rei precisam de muita manutenção, explicou o homem em tom de desculpas. As únicas coisas que Carbrandt tem para vender são peixes, sinos e informação. Os 2 primeiros itens não são exclusividade nossa. Mas o terceiro. Bem, o Palaneu tem a melhor coleção de livros e pergaminhos de roçar. Mais ainda que o enclave sagrado, em Valar. Na última contagem, havia mais de 700.000 textos em nosso arquivo. O pai de Chalan possuía exatamente 87 livros. Ela lera todos várias vezes. Quanto conhecimento poderia haver em 700.000 livros? O peso de tanta informação a deixava aturdida. Ela se viu ansiosa para examinar aquelas prateleiras ocultas. Poderia passar meses apenas lendo os títulos. Mas não. Talvez depois de se assegurar que seus irmãos estavam a salvo depois que as finanças da casa fossem sanadas, ela pudesse retornar. Talvez. Sentia-se como uma faminta tendo que abrir mão de um pedaço de torta. Onde eu posso esperar? Caso uma pessoa que eu conheço esteja aí dentro. A senhora pode sentar-se em uma das saletas de leitura, disse o criado, relaxando. Talvez tivesse achado que ela fosse fazer uma cena. Não é necessário um ingresso para isso. Há carregadores parmanos para levar a senhora até os níveis mais altos, se quiser. Obrigada, disse Chalan, virando as costas para o Palaneu. Sentia-se como uma criança novamente, trancada em seu quarto, proibida de correr pelos jardins devido aos medos paranoicos do pai. A luminosa Jaena já reservou uma saleta. Posso perguntar, respondeu o criado, acompanhando-a de volta ao véu, com seu teto elevado e invisível. Ele se afastou às pressas para falar com outros criados, deixando Chalan à porta do Palaneu. Ela podia entrar correndo. Esgueirar-se pela. Não. Seus irmãos caçoavam dela por ser tímida demais, mas não foi a timidez que a conteve. Sem dúvida, haveria guardas. Invadir, além de inútil, arruinaria qualquer chance de mudar a opinião de Jaina. Mudar a opinião de Jaina, provar seu valor. Pensar nisso lhe dava náuseas. Ela detestava confrontos. Durante a juventude, sentirá-se como uma delicada peça de cristal, trancada em uma cristaleira para ser exibida, mas jamais tocada. A filha única, a última lembrança da amada esposa do luminobre Davar. Ainda lhe parecia estranho ter sido ela quem assumira o controle depois. Depois do incidente. Depois. Ela foi dominada por lembranças. Nambalat machucado e com o casaco rasgado. Ela segurando uma longa espada prateada, afiada o bastante para cortar pedras como se fosse água. Não, pensou Chalan, encostada à parede de pedra, segurando sua bolsa. Não. Não pense no passado. Buscando consolo em desenhar, ela levou a outra mão até a bolsa e procurou papel e lápis. Mas o criado retornou antes que ela pudesse pegá-los. A luminosa Jaina de fato pediu que uma saleta de leitura fosse reservada para ela, disse ele. A senhora pode esperá-la lá se quiser. Eu quero, disse Chalan. Obrigada. O criado a conduziu até um recinto sombrio, onde 4 parmanos estavam postados sobre uma sólida plataforma de madeira.
O criado e Xalã subiram na plataforma e cada parsmano puxou uma corda presa a uma polha bem acima, içando a plataforma pelo poço rochoso. As únicas luzes que havia estavam fichadas no teto do elevador, amentistas, que irradiavam uma suave luz violenta. Ela precisava de um plano. Jaena Colin não parecia ser do tipo que mudava de ideia com facilidade. Xalã teria que surpreendê-la, impressioná-la. Quando o elevador atingiu um andar a cerca de 12 metros do piso, o criadomestre fez sinal para que os transportadores parassem. Xalã o seguiu por um corredor escuro até uma das pequenas saletas que se abriam para o véu. Era arredondada como um torreão e tinha um parapeito de pedra encimado por uma balaustrada de madeira que chegava à altura da barriga. Outras saletas ocupadas brilhavam com diferentes cores, conforme as esferas utilizadas para iluminá-las. A escuridão do amplo salão dava a impressão de que flutuavam no ar. A saleta dispunha de uma longa e curva mesa de pedra fixada à parede. Havia também uma cadeira e uma lanterna de cristal semelhante a uma taça. Com um meneio de cabeça, Xalã agradeceu ao criado, que se retirou, pegou então um punhado de esferas e as colocou no recipiente, iluminando assim o aposento. Suspirando, ela se sentou na cadeira e pousou a bolsa na mesa, tentando pensar em alguma coisa, qualquer coisa que pudesse persuadir Jainá. Primeiro preciso clarear as ideias, decidiu. Remexeu então no interior da bolsa e de lá retirou um maço de espessos papéis de desenho, um conjunto de lápis de carvão com diferentes larguras, alguns penséis, penas de aço e aquarelas. Por fim, pegou seu caderno menor, que era encadernado como um códice e continha os desenhos que ela fizera da natureza, durante as semanas que passara a bordo do Prazer do Vento. Eram coisas simples, na verdade, mas que para ela valiam mais que um baú cheio de esferas. Ela retirou do maço uma folha de papel, selecionou um lápis com ponta fina e o rolou entre os dedos. Fechando os olhos, fixou uma imagem na mente, Carbrandt, pouco após seu desembarque. Ondas se lançando contra os mourões de madeira do cais, um cheiro de sal no ar, homens subindo nos cordames e gritando uns para os outros, animados. A cidade se espraiando pela encosta da colina, casas empilhadas sobre casas, sem nenhum desperdício de terra. Sinos ao longe, repicando suavemente no ar. Ela abriu os olhos e começou a desenhar. Seus dedos se moviam sozinhos, desenhando primeiramente linhas amplas. O vale escarpado onde a cidade estava situada. O porto. Aqui, quadrados destinados a se transformarem em casas, ali, um traço para indicar uma curva fechada na via ampla que desembocava no conclave. Devagar, pouco a pouco, ela foi adicionando detalhes. Sombras como janelas. Linhas para preencher as ruas. Esboços de pessoas e carruagens para representar o caos das grandes avenidas. Ela lera sobre como os escultores trabalhavam. Muitos selecionavam um bloco de pedra e trabalhavam nele até obterem uma silhueta aproximada. Depois aperfeiçoavam o trabalho, cinzelando cada vez mais detalhes até chegarem às linhas mais finas. Era a mesma coisa em seus desenhos. Linhas maiores primeiro, depois alguns detalhes, depois mais, até as linhas mais discretas. Ela não fora formalmente instruída no desenho a lápis, apenas fazia o que achava melhor. A cidade tomou forma sob seus dedos. Ela a construiu linha após linha, traço após traço. O que seria dela sem isso? A tensão foi se esvaindo de seu corpo, como se escapasse pela ponta de seus dedos e se introduzisse no lápis. Trabalhando, ela perdeu a noção do tempo. Às vezes tinha a impressão de que estava entrando em um transe, tudo o mais se desvanecia. Seus dedos pareciam desenhar sozinhos. Era bem mais fácil pensar enquanto desenhava. Em pouco tempo ela transferiu suas lembranças para o papel. Satisfeita, ela o segurou diante dos olhos, sentindo a mente calma. A imagem memorizada de Carbrandt saíra de sua cabeça, liberada para o desenho. Ela sentia também uma sensação de relaxamento. Era como se sua mente permanecesse sob tensão até utilizar as lembranças que guardava. Ela desenhou Yalg em seguida, de colete e sem camisa, gesticulando para o condutor baixinho que a transportara até o conclave. Sorria enquanto trabalhava, lembrando-se da voz afável de Yalg. Àquela altura, ele já deveria ter retornado ao Prazer do Vento. Teriam se passado 2 horas. Provavelmente. Desenhar animais e pessoas a empolgava mais que desenhar coisas. Havia algo de estimulante em pôr na página uma criatura viva. Uma cidade eram linhas e caixas, mas uma pessoa era círculos e curvas. Será que conseguiria retratar aquele sorriso malicioso no rosto de Al? Conseguiria mostrar seu ar de contentamento indolente, o modo como ele flertava com uma mulher de posição muito acima da dele. E o condutor, com seus dedos finos e suas sandálias, seu longo casaco e calças folgadas. Seu estranho linguajar, seus olhos perspicazes, sua ideia de aumentar a gorjeta oferecendo um passeio turístico, em vez de uma corrida. Quando desenhava, Xalã sentia que não estava simplesmente trabalhando com carvão e papel. Ao desenhar um retrato, seu meio de expressão era a própria alma. Havia plantas das quais se podia remover uma pequena parcela, uma folha, uma haste, plantá-la e assim obter uma duplicata.
Quando ela colhia a lembrança de uma pessoa, estava retirando um broto de sua alma, que podia cultivar e fazer crescer em sua página. Carvão para os músculos, polpa de papel para os ossos, tinta para o sangue e textura de papel para a pele. Ela mergulhava em um ritmo, em uma cadência, e o arranhar do lápis era como o som da respiração daqueles que retratava. Esprenos de criação começaram a se reunir ao redor do papel para observar seu trabalho. Como outros esprenos, segundo se dizia, eles estavam sempre por perto, mas geralmente invisíveis. Às vezes era possível atraí-los, às vezes não. No caso do desenho, o talento parecia fazer diferença. Esprenos de criação eram medianos, do tamanho de um dedo, e brilhavam com uma leve luz prateada. Transformavam-se o tempo todo, assumindo novas formas. Em geral eram formas de coisas que ela vira recentemente. Uma urna, uma pessoa, uma mesa, uma roda, um prego. Sempre com a mesma cor prateada, sempre de tamanho diminuto. Eles simulavam as formas com exatidão, mas se moviam de modo estranho. Uma mesa podia rolar como uma roda, uma urna podia se despedaçar e se recompor. Seu desenho reunira meia dúzia deles, atraídos pelo ato de criação, assim como um fogo vivo atrairia esprenos de chamas. Ela aprendera a ignorá-los. Eles não tinham substância. Se passasse o braço através de um deles, o espreno se espalhava como areia e depois se reconstituía. Ela nunca sentira nada ao tocar um espreno. Satisfeita, ela segurou a folha diante dos olhos. Retratara Yalb e o condutor em detalhes, contra um vago esboço da movimentada cidade. Desenhara os olhos corretamente. Isso era o mais importante. Cada uma das 10 essências correspondia a uma parte análoga do corpo humano, sangue para líquidos, cabelos para madeira e assim por diante. Os olhos estavam associados aos cristais e ao vidro. Eram as janelas da mente e do espírito de uma pessoa. Ela pousou a folha. Alguns homens colecionavam troféus. Outros colecionavam armas ou escudos. Muitos colecionavam esferas. Shallan colecionava pessoas. Pessoas e criaturas interessantes. Talvez porque tivesse passado grande parte de sua juventude praticamente em uma prisão. Ela desenvolvera o hábito de memorizar rostos para retratá-los mais tarde, depois que seu pai a surpreendera desenhando os jardineiros. Sua filha. Desenhando retratos de olho escuros. Ele ficara furioso uma das poucas vezes em que direcionara seu infame temperamento contra a própria filha. Depois disso, ela começara a desenhar pessoas apenas quando estava sozinha, usando o tempo ao ar livre para desenhar insetos, crustáceos e plantas dos jardins. Seu pai não se importava com isso. Zoologia e botânica eram atividades adequadas para uma mulher e a encorajara a escolher a história natural como vocação. Ela pegou uma terceira folha em branco, que parecia lhe suplicar que a preenchesse. Uma página em branco nada mais era que um potencial, inútil antes de ser usada. Era como uma esfera plenamente infundida guardada em uma bolsa, o que impedia sua luz de ser compartilhada. Preencha-me. Os esprenos de criação se reuniram em torno do papel. Permaneciam imóveis, como se curiosos, expectantes. Shallan fechou os olhos e imaginou Jaina Colén parada diante da passagem bloqueada, com o transmutador brilhando em sua mão. O corredor em silêncio, exceto pelos soluços de uma criança. Criados prendendo a respiração. Um rei ansioso. Uma silenciosa deferência. Shallan abriu os olhos e começou a desenhar com vigor, se entregando deliberadamente. Quanto menos estivesse no presente e mais estivesse no passado, melhor seria o desenho. Os dois anteriores haviam sido apenas um aquecimento, aquele seria a obra-prima do dia. Com o papel preso na prancheta sustentada pela mão segura, sua mão livre voou pela página, parando às vezes para trocar de lápis. Carvão macio para um negro profundo como o dos lindos cabelos de Jaina. Carvão duro para os cinzas claros, como os das poderosas ondas de luz irradiadas pelas gemas do transmutador. Durante alguns longos momentos, Shallan retornou àquele corredor, observando algo que não devia existir, uma herese brandendo um dos poderes mais sagrados do mundo. O poder da transmutação, o poder pelo qual o Todo-Poderoso havia criado o roçar que possuía um nome que apenas os lábios dos fervorosos tinham permissão de pronunciar, Elitanakeli. Aquele que transforma. Shallan podia sentir o cheiro de mofo no corredor. Podia ouvir a criança choramingando. Podia sentir o próprio coração batendo ansiosamente. O pedregulho logo iria mudar. Absorvendo a luz das tempestades da gema de Jaina, a pedra renunciaria à sua essência, tornando-se algo novo. Shallan perdeu o fôlego. De repente, a lembrança se dissipou e ela se viu de volta à saleta silenciosa, parcamente iluminada. A folha de papel exibia agora uma perfeita representação da cena, desenhada em preto e tons de cinza. A orgulhosa figura da princesa olhando a pedra caída, exigindo que ela se submetesse à sua vontade. Era ela. Shallan sabia, com a certeza intuitiva de uma artista, que aquele desenho era um dos melhores que já fizera. De alguma minúscula forma, ela capturara Jaina Colén, algo que os fervorosos jamais haviam conseguido. Isso a encheu de euforia. Mesmo que aquela mulher a rejeitasse de novo, um fato não ia mudar.
Jaena Colen se juntará agora à coleção de Shallan. Shallan esfregou os dedos em seu pano de limpeza e ergueu o papel. Distraidamente, notou que já havia atraído dezenas de esprenos de criação. Teria que laquear a folha com seiva de camadeira para protegê-la de manchas e fixar o carvão. Tinha um pouco em sua bolsa. Antes, porém, queria estudar o papel e seu conteúdo. Quem era Jaena Colen? Não era alguém que se deixasse impressionar, com certeza. Era uma mulher e tanto, mestre nas artes femininas, mas de modo algum delicada. Uma mulher assim apreciaria a determinação de Shallan. Escutaria uma nova solicitação de tutela, caso lhe fosse apresentada adequadamente. Jaena era também racionalista, uma mulher que tinha a audácia de negar a existência do Todo-Poderoso com base em seu próprio raciocínio. Jaena apreciaria a força, mas somente se fosse alicerçada pela lógica. Assentindo para si mesmo, Shallan pegou uma quarta folha de papel, um pincel de ponta fina e abriu seu pote de tinta. Jaena lhe pedira provas de sua capacidade lógica e de redação. Bem, que modo melhor de atendê-la do que fazendo uma solicitação por escrito. Luminosa Jaena Colen, escreveu Shallan, pintando as letras do modo mais limpo e caprichado que pode. Poderia usar uma pena, mas um pincel era o mais indicado para o trabalho artístico que ela pretendia produzir. A senhora rejeitou minha petição. Aceitei o fato. Porém, como sabe qualquer pessoa treinada em investigações formais, nenhuma suposição deve ser tratada como axiomática. A argumentação usada geralmente era nenhuma suposição salvo a existência do Todo-Poderoso deve ser tratada como axiomática. Mas a frase que ela usara seria mais bem aceita por Jaena. Um cientista deve estar disposto a mudar suas teorias quando os experimentos as refutam. Eu me apego à esperança de que a senhorita trate suas decisões de maneira semelhante, como resultados preliminares dependentes de novas informações. Com base em nossa breve interação, notei que aprecia a tenacidade. A senhorita me cumprimentou por ter continuado a segui-la. Portanto, presumo que não irá considerar esta carta um atentado contra o bom gosto. Aceite-a como prova de meu profundo desejo de me tornar sua pupila, e não como desprezo pela sua decisão manifestada. Shallan levou aos lábios o cabo do pincel, enquanto avaliava a etapa seguinte. Os esprenos de criação se desvaneceram lentamente e desapareceram. Dizia-se que existiam esprenos de lógica, que sob a forma de pequenas nuvens de tempestades eram atraídos por grandes debates, mas Shallan jamais os vira. Continuou escrevendo. A senhorita espera uma prova do meu valor. Eu gostaria de poder demonstrar que minha instrução é mais completa do que nossa entrevista revelou. Infelizmente, não tenho como fazê-lo. Há lacunas em minha compreensão. Isso é evidente e não comporta nenhum questionamento razoável. Mas as vidas dos homens e das mulheres são mais do que quebra-cabeças lógicos, o contexto de suas experiências é inestimável na tomada de boas decisões. Meus estudos de lógica não alcançam seus padrões, mas até eu sei que os racionalistas têm uma regra: não se pode aplicar a lógica como valor absoluto quando se trata de seres humanos. Não somos apenas seres que pensam. Assim sendo, o cerne de minha argumentação é oferecer uma perspectiva da minha ignorância. Não como desculpa, mas como explicação. A senhorita expressou seu desagrado ao saber que uma pessoa como eu foi educada de forma tão inadequada. O que dizer de minha madrasta? O que dizer de minhas tutoras? Por que minha educação foi tão pobre? Os fatos são embaraçosos. Tive poucas tutoras e praticamente nenhuma instrução. Minha madrasta tentou, mas ela mesma não tinha muita. Trata-se de um segredo cuidadosamente guardado, mas muitas das casas vedenas da área rural negligenciam a educação adequada de suas mulheres. Quando criança, tive 3 tutoras diferentes, mas todas foram embora após alguns meses, citando como motivo o temperamento ou a rudeza de meu pai. Fui deixada à própria sorte no que diz respeito à educação. Aprendi o que pude através da leitura, preenchendo as lacunas por minha natureza curiosa. Mas não tenho capacidade para me equiparar, em conhecimentos, com alguém que tenha recebido uma educação formal e cara. Por que seria esta uma argumentação válida para que a senhora me aceitasse? Porque tudo o que aprendi foi mediante um grande esforço pessoal. O que outras recebiam, eu tinha que procurar. Acredito que, por esse motivo, minha educação, mesmo que seja limitada, possui grande valor e mérito. Respeito sua decisão, mas peço que a reconsidere. O que a senhorita preferiria? Uma pupila capaz de repetir as respostas corretas porque uma tutora muito bem paga incutiu nela, ou uma pupila que teve de se esforçar e lutar por cada coisa que aprendeu? Asseguro à senhorita que uma dessas duas dará mais valor aos seus ensinamentos que a outra. Ela levantou o pincel. Seus argumentos pareciam imperfeitos, agora que os analisava. Depois de expor sua ignorância, esperava que Jaena lhe desse boas-vindas. Entretanto, parecia a coisa certa a se fazer, embora a carta fosse uma mentira. Uma mentira feita de verdades. Ela não fora até ali para se beneficiar dos ensinamentos de Jaena. Fora como uma ladra. Isso incomodava sua consciência, ela quase amassou o papel.
Passos no corredor a fizeram se imobilizar. Ela se pôs de pé com um pulo e se virou, a mão segura pousada sobre o peito enquanto procurava palavras para explicar sua presença a Jaina Collen. Luzes e sombras bruxulearam no corredor e uma figura perscrutou hesitantemente a saleta, segurando uma única esfera à guisa de iluminação. Não era Jaina. Era um homem de 20 e poucos anos, usando uma túnica simples. Um fervoroso. Shallan relaxou. O jovem a viu. Tinha rosto afilado, penetrantes olhos azuis, uma barba curta e quadrada e o cabelo raspado. Ah, desculpe, luminosa. Pensei que esta fosse a sala de Jaina Collen. Sua voz era educada. E respondeu Shallan. Ah, você está esperando por ela também. Estou. Ficaria muito incomodada se eu a esperasse junto com você. O rapaz tinha um leve sotaque herdagiano. Claro que não, fervoroso. Ela meneou a cabeça, em sinal de respeito, então recolheu suas coisas às pressas para que ele pudesse se sentar. Não posso tomar sua cadeira, luminosa. Vou pegar uma para mim. Ela ergueu a mão para protestar, mas ele já havia saído. Retornou momentos depois, trazendo uma cadeira retirada de outra saleta. Era alto, magro e constatou ela, com um leve desconforto bastante atraente. O pai dela possuía apenas 3 fervorosos, todos já velhos. Eles percorriam as terras da família, visitando os vilarejos, pregando para as pessoas e as ajudando a obter pontos em suas glórias e vocações. Shallan tinha os rostos deles em sua coleção de retratos. O fervoroso pousou a cadeira. Antes de sentar-se, olhou para a mesa e parou. Ora, ora, disse ele, surpreso. Por um momento, Shallan achou que ele estava lendo sua carta e sentiu um irracional surto de pânico. O fervoroso, no entanto, estava olhando para os 3 desenhos sobre a mesa, aguardando o envernizamento. Você desenhou isso, luminosa? Perguntou ele. Sim, fervoroso, respondeu Shallan, baixando os olhos. Não precisa ser tão formal. Disse o fervoroso, inclinando-se e ajeitando os óculos enquanto examinava o trabalho dela. Por favor, eu sou o irmão Cabiçal, ou só Cabiçal. De verdade, está ótimo. E você é? Shallan Davar. Pelas chaves douradas de Vedeleder, luminosa. Exclamou o irmão Cabiçal, sentando-se. Foi Jaina Collen quem lhe ensinou essas habilidades com o lápis. Não, fervoroso, respondeu ela, ainda de pé. Ainda muito formal, comentou ele, sorrindo para ela. Me diga, eu sou tão intimidador assim. Eu fui criada para demonstrar respeito pelos fervorosos. Bem, eu acho que respeito é como esterco. Use conforme necessário e as plantas florescem. Coloque uma camada grossa demais e as coisas começam a feder, disse ele, com os olhos cintilando. Teria um fervoroso um criado do Todo-Poderoso acabado de falar de esterco. Um fervoroso é um representante do próprio Todo-Poderoso, disse ela. Faltar ao respeito com o Senhor seria faltar ao respeito com o Todo-Poderoso. Entendi. E é assim que você reagiria à presença do Todo-Poderoso se ele aparecesse aqui. Com toda essa formalidade e reverência. Ela hesitou. Bem, não. Ah, e como você reagiria? Acho que com gritos de dor, respondeu ela, deixando o pensamento escapar fácil demais. Pois está escrito que a glória do Todo-Poderoso é tanta que quem olhar para ele é imediatamente queimado até virar cinzas. O fervoroso riu. Sabe as palavras, de fato. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, hesitante. Você ainda parece nervosa, disse ele, erguendo o retrato que Shallan fizera de Jaina. O que eu preciso fazer para deixar você à vontade? Devo subir na mesa e começar a dançar. Shallan ficou surpresa. Nenhuma objeção. Bem, então. Ele pousou o retrato e começou a subir na cadeira. Não, por favor. Disse Shallan, levantando a mão livre. Tem certeza? Perguntou ele, lançando um olhar avaliador para a mesa. Tenho, disse Shallan, imaginando o fervoroso tropeçando, caindo do balcão e despencando no chão, dezenas de metros abaixo. Por favor, eu prometo não respeitar mais você. Ele riu, pulou da cadeira e sentou-se. Depois se inclinou para Shallan e disse, em tom conspiratório. O truque da mesa quase sempre funciona. Só tive que ir até o fé uma vez, em uma aposta contra o irmão Yanin. O fervoroso mestre de nosso mosteiro quase desmaiou de susto. Shallan se pegou sorrindo. Você é um fervoroso. Fervorosos são proibidos de ter posses. O que vocês apostaram? 2 inalações profundas do perfume de uma rosa de inverno, respondeu o irmão Cabiçal, e o calor do sol sobre a pele. Ele sorriu. Nós podemos ser muito criativos às vezes. Passar anos mofando em um mosteiro tem esse efeito em um homem. Agora, você ia me explicar onde aprendeu a ser tão habilidosa com o lápis. Prática, disse Shallan. Acho que é como todo mundo acaba aprendendo. Sabe as palavras novamente. Estou começando a me perguntar qual de nós é o fervoroso.
Mas você, com certeza, deve ter tido um mestre para lhe ensinar. Dados, o unzido. Ah, um verdadeiro mestre dos lápis, o melhor que já existiu. Agora, Luminosa, não é que eu esteja duvidando da sua palavra, mas estou intrigado. Como é que Dandos Herald pode ter treinado você nas artes se, na última vez que conferi, ele estava sofrendo de um mal crônico incurável? Com isso quero dizer o mal de estar morto. Há 300 anos. Shallan corou. Meu pai tinha um livro com os ensinamentos dele. Você aprendeu isso, disse Cabiçal, levantando o desenho de Jaina em um livro. Ah, sim. Ele olhou de novo para o retrato. Preciso ler mais. Ao ver a expressão do fervoroso, Shallan começou a rir. Então colheu uma lembrança dele sentado ali, cofiando a barba com um dos dedos e examinando o desenho, enquanto admiração e perplexidade se mesclavam em seu rosto. Ele sorriu agradavelmente e pousou o desenho. Você tem verniz? Tenho, disse ela, tirando da bolsa um vaporizador do tipo usado para espargir perfume. Ele pegou o pequeno frasco, girou a tampa e o sacudiu. Depois testou o verniz nas costas da mão. Assentindo, satisfeito, pegou o desenho. Uma obra como esta não pode correr o risco de borrar. Eu posso aplicar o verniz, disse Shallan. Não precisa se incomodar. Não é incômodo. É uma honra. Além disso, eu sou um fervoroso. Nós nos sentimos mal quando não estamos ocupados fazendo coisas que os outros podem fazer por si mesmos. É melhor apenas me deixar fazer. Ele começou a aplicar o verniz, pulverizando a folha com cuidadosas aplicações. Ela quase não conseguiu refrear o impulso de lhe arrancar o desenho das mãos. Felizmente, ele era cuidadoso, e o verniz foi distribuído de modo uniforme. Obviamente, ele já fizera aquilo antes. Você é de Jaqueved, presumo? Perguntou ele. Por causa dos meus cabelos. Devolveu ela, passando a mão pelos fios ruivos. Ou por causa do sotaque. Por causa do modo como trata os fervorosos. A igreja vedena é de longe a mais tradicional. Eu visitei seu adorável país em 2 ocasiões, e embora a comida de lá caia bem em meu estômago, a quantidade de reverências que fazem aos fervorosos me deixou pouco à vontade. Talvez você devesse ter dançado em cima de algumas mesas. Pensei nisso, mas meus irmãos e irmãs fervorosos do seu país provavelmente iam morrer de tanta vergonha. Eu detestaria ter esse peso na consciência. O Todo-Poderoso não é condescendente com aqueles que matam seus sacerdotes. Eu pensei que fosse errado matar em geral, comentou ela, ainda o observando aplicar o verniz. Era estranho deixar que outra pessoa trabalhasse sobre um desenho seu. O que a luminosa Jaena achou do seu talento? Perguntou ele, sem se descuidar do trabalho. Acho que ela não se interessa por isso, disse Shallan, fazendo uma careta ao se lembrar da conversa com a mulher. Parece que não aprecia muito as artes visuais. Foi o que eu ouvi dizer. É um dos defeitos dela, infelizmente. O outro seria aquele pequeno problema da heresia. Realmente, concordou Cabiçal, sorrindo. Devo reconhecer que entrei aqui esperando ser recebido com indiferença, não com deferência. Como você conseguiu fazer parte do círculo dela? Shallan teve um sobressalto ao perceber, pela primeira vez, que o irmão Cabiçal devia ter presumido que ela era uma das criadas da luminosa Colleen. Ou talvez uma pupila. Droga, disse para si mesma. Parece que, sem querer, eu confundi você, irmão Cabiçal. Não tenho nenhuma associação com a luminosa Jainá. Não ainda, pelo menos. Estou tentando fazer com que ela me aceite como pupila. Ah, disse ele, finalizando o envernizamento. Desculpe. Por que motivo? Você não fez nada de errado. Ele assoprou o desenho e depois o virou para que ela visse. Estava perfeitamente envernizado, sem nenhuma mancha. Você poderia me fazer um favor, menina? Disse ele, pousando o papel na mesa. Qualquer coisa. Ele ergueu uma das sobrancelhas. Qualquer coisa razoável, corrigiu ela. Pelos critérios de quem? Pelos meus, eu acho. Que pena, disse ele, pondo-se de pé. Nesse caso, vou me refrear. Você poderia ter a bondade de dizer à luminosa Jaina que eu a procurei. Ela o conhece. Que assunto um fervoroso herdagiano teria a tratar com Jaina, uma ateia declarada? Ah, eu não diria isso, respondeu ele. Mas espero que conheça meu nome, já que solicitei uma audiência com ela várias vezes. Shallan assentiu e se levantou. Está querendo tentar convertê-la, por acaso? Ela oferece um desafio único. Acho que eu não conseguiria viver comigo mesmo se pelo menos não tentasse persuadi-la. E nós não queremos que você seja incapaz de viver consigo mesmo, observou Shallan, pois a alternativa seria recair no seu desagradável costume de quase matar fervorosos. Exatamente. De qualquer forma, acho que um recado pessoal seu pode obter sucesso onde as solicitações por escrito foram ignoradas. Eu duvido.
Bem, se ela recusar, significa apenas que eu tentarei de novo. Ele sorriu, o que espero que também signifique que nos encontraremos de novo. Isso me agradaria muito. A mim também. Peço desculpas, mais uma vez, pelo mal-entendido. Luminosa. Por favor. Não assuma a responsabilidade pelas minhas suposições. Eu hesitaria em assumir a responsabilidade por você em qualquer coisa, irmão Cabeçal. Mas ainda me sinto mal. Vai passar, replicou ele, os olhos cintilando. Mas vou fazer o melhor que puder para que você se sinta melhor. Há alguma coisa de que você goste. Além de respeitar fervorosos e fazer desenhos incríveis. Geleia. Ele inclinou a cabeça. Eu gosto de geleia, confirmou ela, dando de ombros. Você me perguntou do que eu gosto. Geleia. Geleia será. Ele se retirou para o corredor escuro, remexendo no bolso da túnica para pegar a esfera de luz. Em poucos segundos, desapareceu. Por que não esperar o retorno de Jaina? Balançando a cabeça, Shallan invernizou seus 2 outros desenhos. Ela os estava colocando na bolsa depois de terem secado, quando ouviu passos no corredor novamente e reconheceu a voz de Jaina. Apressadamente, recolheu suas coisas e, deixando a carta sobre a mesa, postou-se em um canto da saleta para esperar. Jaina Colén surgiu momentos depois, acompanhada por um grupo de criados. Não parecia nada satisfeita. Vitória. Estamos no alto da montanha. Nós os dispersamos. As casas deles se converteram em nossas moradas, suas terras são agora nossas propriedades. E eles queimarão, como nós um dia queimamos, em um lugar vazio e desolado. Colentado em Sassan, ano de 1172, 18 segundos antes da morte. O indivíduo era uma olho-claro solteirona do 8º Dan. Os temores de Shallan foram confirmados quando Jaina olhou direto para ela e baixou a mão segura em um sinal de contrariedade. Então você está aqui. Shallan se retraiu. Os criados contaram à senhora. Você achou que elas deixariam alguém ficar na minha saleta sem me avisar? Atrás de Jaina, no corredor, alguns parmanos carregados de livros hesitaram. Luminosa Colé, disse Shallan. Eu já perdi muito tempo com você, disse Jaina, com os olhos chispando. Retire-se, senhorita. Davar. Não quero mais ver você enquanto eu estiver aqui. Será que me fiz entender? As esperanças de Shallan desmoronaram. Ela se encolheu. Havia certa altivez em Jaina Colén. Não se podia desobedecer àquela mulher, bastava fitar seus olhos para entender isso. Desculpe tê-la incomodado, sussurrou Shallan, pegando sua bolsa e saindo da saleta com a maior dignidade possível. Andando pelo corredor, mal conseguia conter as lágrimas de constrangimento e decepção. Sentia-se uma completa idiota. Ao chegar ao poço do elevador, viu que os transportadores haviam descido, depois de subir com Jaina. Mas não tocou o sino para chamá-los, encostou-se à parede e afundou até o chão, onde sentou-se com os joelhos contra o peito e a bolsa pousada ao lado. Abraçou os joelhos, segurando a mão segura com a mão livre e se concentrou em respirar. Pessoas irritadas a perturbavam. Ela não podia deixar de pensar no pai em um de seus acessos, não podia deixar de ouvir berros, uivos e gemidos. Era fraca por permitir que confrontos a abalassem tanto. Parecia que sim. Menina boba, idiota, pensou enquanto alguns esprenos de dor saíam da parede, perto de sua cabeça. O que fez você pensar que conseguiria? Você só se afastou das terras de sua família meia dúzia de vezes a vida inteira. Idiota, idiota, idiota. Ela havia persuadido seus irmãos a confiarem nela, a depositarem suas esperanças no ridículo plano que concebera. E agora, o que fizera? Perdera 6 meses, durante os quais os inimigos da família deviam ter apertado o cerco. Luminosa Davar. Perguntou uma voz hesitante. Shallan ergueu os olhos, percebendo que, de tão imersa em seu sofrimento, não vira o criado se aproximar. Era um homem jovem, trazendo um uniforme preto, sem nenhum emblema no peito. Não era um criadomestre, talvez estivesse em treinamento. A luminosa Colén gostaria de falar com a senhorita. O jovem apontou para o corredor. Para me repreender ainda mais. Pensou Shallan, fazendo uma careta. Mas uma grã senhora como Jaina sempre obtinha o que desejava. Forçando-se a parar de tremer, Shallan se levantou. Pelo menos conseguira controlar as lágrimas, não estragará sua maquiagem. Segurando a bolsa à frente, como se fosse um escudo em um campo de batalha, ela seguiu o criado de volta à saleta. Jaina Colén estava sentada na cadeira que Shallan ocupara. Pilhas de livros cobriam a mesa. Com a mão livre, Jaina esfregava a testa. O quartzo-fume de seu transmutador estava escuro e rachado. Embora parecesse cansada, Jaina sentava-se com uma postura perfeita, o fino vestido de seda lhe recobrindo os pés e a mão segura repousando sobre o colo. Jaina olhou para Shallan e abaixou a mão livre. Eu não devia ter tratado você com tanta raiva, senhorita. Davar, disse ela em uma voz cansada.
Você estava apenas demonstrando persistência, um traço que normalmente encorajo. Por todos os raios, eu mesma frequentemente sou teimosa. Às vezes achamos difícil aceitar nos outros traços que também possuímos. Minha única desculpa é que tenho sofrido uma pressão incomum nos últimos dias. Shallan assentiu, grata, embora estivesse tremendamente constrangida. Jaena se virou e olhou para fora do balcão, para o espaço escuro do véu. Sei o que as pessoas dizem de mim. Espero não ser tão severa quanto se diz, embora uma mulher possa ter uma reputação bem pior que a de severa, esta pode até ser útil. Shallan teve que se concentrar para não se remexer. Será que devia ir embora? Jaena balançou a cabeça para si mesma, embora Shallan não conseguisse imaginar que pensamentos teriam provocado aquele gesto. Por fim, Jaena virou-se de novo para ela e apontou para o grande recipiente em formato de taça, que estava sobre a mesa. Continha uma dúzia das esferas de Shallan. Atônita, Shallan levou a mão livre aos lábios. Havia se esquecido completamente do dinheiro. Ela fez uma mejura para Jaina, como forma de agradecimento, e recolheu as esferas às pressas. Luminosa, antes que eu me esqueça, devo mencionar que um fervoroso, o irmão Cabiçal, procurou a senhorita enquanto eu estava aqui. Ele me pediu que eu lhe transmitisse seu desejo de falar com a senhorita. Aviso dado, disse Jaina. Você pareceu espantada por ter esquecido as esferas, senhorita. Davar. Pensei que estivesse esperando aí fora para pegá-las de volta. Não foi por isso que ficou por perto. Não, Luminosa. Eu estava apenas acalmando os nervos. Ah. Shallan mordeu o lábio. A princesa parecia ter superado sua raiva após a reprimenda inicial. Talvez. Luminosa disse, pensa com a própria audácia, o que a senhorita achou da minha carta. Carta? Eu. Ela olhou para a mesa. Por baixo dessa pilha de livros, Luminosa. Um dos criados logo moveu a pilha para um lado, os parcimanos deviam tê-la pousado sobre o papel sem querer. Jaena pegou a carta e ergueu uma sobrancelha, enquanto Shallan abria a bolsa e colocava as esferas em sua carteira. Depois maldisse a si mesma por ter sido tão rápida, pois agora não tinha mais nada a fazer senão esperar que Jaena terminasse a leitura. Isso é verdade? Perguntou Jaena, levantando a cabeça. Você é autodidata? Sim, Luminosa. Isso é notável. Obrigada, Luminosa. Essa carta foi uma manobra inteligente. Você presumiu corretamente que eu responderia a um apelo por escrito. A carta revela também sua habilidade com as palavras, e a retórica demonstra que é capaz de pensar com lógica e construir uma boa argumentação. Obrigada, Luminosa, disse Shallan, sentindo um novo arroubo de esperança, misturado com fadiga. Suas emoções haviam sido puxadas de um lado para outro, como uma corda usada em um jogo de cabo de guerra. Deveria ter me deixado a carta e se retirado antes que eu retornasse. Neste caso, a carta teria se perdido por baixo dessa pilha de livros. Jaena ergueu uma sobrancelha, insinuando que não gostava de ser corrigida. Muito bem. O contexto da vida de uma pessoa é importante. Suas circunstâncias não desculpam sua falta de conhecimentos de história e filosofia, mas a leniência se aplica aqui. Vou permitir que você me faça uma nova solicitação no futuro, privilégio que nunca concedi a nenhum aspirante à pupila. Quando você tiver mais fundamentos nessas duas matérias, volte a me procurar. Se tiver feito progressos adequados, eu a aceitarei. As emoções de Shallan foram abaixo. A oferta de Jaena era generosa, mas seriam necessários anos de estudo para atender ao que ela pedira. Até lá, a casa Davar estaria arruinada e as terras de sua família teriam sido divididas entre os credores. Ela e os irmãos seriam desposados dos títulos e talvez escravizados. Obrigada, Luminosa, disse Shallan, inclinando a cabeça. Jaena assentiu, dando o caso por terminado. Shallan se retirou, caminhou silenciosamente pelo corredor e puxou a corda para chamar os transportadores. Para a maioria, aquilo teria sido uma grande vitória. Ser treinada por Jaena, coletida por muitos como a melhor erudita viva, lhe garantiria um brilhante futuro. Shallan faria um excelente casamento, provavelmente com um grão-príncipe, e novos círculos sociais se abririam para ela. Na verdade, se Shallan tivesse tempo para treinar sob a tutela de Jaena, o simples prestígio de uma afiliação com os Colés seria suficiente para salvar sua casa. Quem dera. Por fim, Shallan saiu do conclave. Não havia portões na frente, apenas pilares diante da entrada aberta. Ela ficou surpresa ao perceber como estava escuro do lado de fora. Após descer os largos degraus, ela tomou um caminho secundário, estreito e azardinado, onde estaria a sós. Pequenos canteiros verticais de cascapetre ornamentais ladeavam o caminho, e diversas espécies estendiam a brisa da tarde suas gavinhas. Alguns preguiçosos esprenos de vida como grãos de luminosa poeira verde esvoaçavam de uma fronde a outra. Shallan se recostou em uma das plantas pedregosas, que recolheu as gavinhas. Daquele ponto, podia observar as luzes de Carbrandt, que brilhavam abaixo como uma cascata de fogo descendo pela encosta.
A única opção para ela e os irmãos agora seria fugir. Abandonar as propriedades da família em Jaquevet e procurar asilo. Mas onde? Ainda existiriam antigos aliados com quem seu pai não se indispusera. Outra questão era aquela estranha coleção de mapas que eles haviam encontrado no estúdio do pai. O que significavam? Ele raramente falava sobre seus planos com os filhos. Nem seus conselheiros sabiam muita coisa. Elaran, seu irmão mais velho, sabia mais, porém desaparecera há cerca de 1 ano e seu pai o declarara morto. Como sempre, pensar no pai a fazia sentir-se mal, e uma dor começou a lhe apertar o peito. Levou a mão livre à cabeça, subitamente atordoada pela situação da casa da VAR, pelo papel que desempenhara e pelo segredo que agora guardava, oculto a 10 batidas do coração de distância. Ei, senhorita! Gritou uma voz. Virando-se, ela se espantou ao ver Yalb sobre uma plataforma rochosa, a pouca distância da entrada do conclave. Alguns homens, com uniformes de guardas, estavam sentados ao seu redor. Yalb! Disse ela, atônita. Ele deveria ter retornado ao navio há horas. Apressadamente, ela se dirigiu até a base da plataforma. Por que você ainda está aqui? Disse ele, sorrindo. Entrei num jogo de cabers com esses gentis cavalheiros da guarda da cidade. Achei que, sendo agentes da lei, era pouco provável que tentassem me enganar, então começamos um jogo amistoso enquanto eu esperava. Mas você não precisava esperar. Também não precisava ganhar 80 peças desses amigos, disse Yalp, dando uma risada. Mas fiz as duas coisas. Os homens sentados à sua volta se mostravam bem menos entusiasmados. Seus uniformes eram casacos cor de laranja presos à cintura por faixas brancas. Bem, acho que devo levar a senhorita de volta para o navio, disse Yalb, recolhendo relutantemente as esferas a seus pés, que brilhavam em uma variedade de tons. A luz era fraca, cada qual valia apenas uma clareta, mas o total dos ganhos era considerável. Shallan recuou quando Yalb pulou da plataforma rochosa. Seus parceiros reclamaram de sua saída, mas ele apontou para Shallan. Vocês estão querendo que eu deixe uma olhoclaros deste gabarito voltar sozinha para o barco? Pensei que fossem homens honrados. Isso silenciou as reclamações. Rindo sozinho, Yalp fez uma mejura a Shallan e a conduziu pela trilha abaixo. Tinha um brilho nos olhos. Pelo pai das tempestades, é muito divertido ganhar de agentes da lei. Vão me pagar bebidas grátis no cais quando a história se espalhar. Você não deveria apostar, disse Shallan. Não deveria tentar adivinhar o futuro. Eu não lhe dei aquela esfera para você desperdiçá-la com essas práticas. Yalp riu. Não é uma aposta quando a gente sabe que vai ganhar, senhorita. Você trapaceou. Sibilou ela, horrorizada. Ela olhou para os guardas, que já haviam se acomodado para prosseguir o jogo, iluminados por esferas colocadas sobre pedras. Não fale tão alto. Disse Yelp, baixinho, parecendo muito feliz consigo mesmo. Enganar 4 guardas, isso é que é truque. Nem acredito que consegui. Estou desapontada com você. Esse não é um comportamento correto. Para um marinheiro é, sim, senhorita. Ele deu de ombros. Era o que eles esperavam de mim. Me vigiaram como domadores de enguias celestes venenosas, foi o que eles fizeram. Aquilo não era bem um jogo de cartas. Eles estavam tentando descobrir como eu estava trapaceando e eu estava tentando impedir que eles me pegassem. Acho que não teria conseguido sair inteiro se a senhorita não tivesse chegado. Isso não parecia incomodá-lo muito. A avenida que levava às docas não estava tão movimentada quanto antes, mas ainda se via um grande número de transeuntes. As ruas eram iluminadas por lampiões a óleo, pois esferas teriam acabado nos bolsos de alguém, embora muita gente portasse lanternas de esferas, que projetavam na avenida um arco menos íris de luzes coloridas. As pessoas lembravam esprenos, cada uma de um matiz diferente, andando para lá e para cá. Então, senhorita, disse Yelp, guiando-a com cuidado em meio ao tráfego, realmente quer voltar. Eu só disse o que disse lá em cima para me safar daquele jogo. Sim, eu quero voltar, por favor. E a sua princesa? Shallan fez uma careta. O encontro foi improdutivo. Ela não aceitou a senhorita. Qual é o problema dela? Competência crônica, eu diria. Ela foi tão bem-sucedida na vida que tem expectativas pouco realistas a respeito dos outros. Yalp frangiu a testa enquanto ajudava Shallan a contornar alguns farristas que cambaleavam ebriamente pela avenida. Não seria ainda um pouco cedo para aquele tipo de coisa. Ele deu alguns passos à frente, virou-se e olhou para ela, enquanto andava de costas. Isso não faz sentido, senhorita. O que mais ela poderia querer além de alguém como a senhorita? Muito mais, ao que parece. Mas a senhorita é perfeita. Desculpe a minha franqueza. Você está andando de costas. Então desculpe isso também. A senhorita é perfeita em qualquer coisa, é mesmo. Shallan se viu sorrindo. Os maruzos de Torbet tinham uma opinião elevada demais a respeito dela.
A senhorita seria uma pupila ideal, prosseguiu ele. É distinta, bonita, refinada e tudo mais. Eu não gosto muito da sua opinião sobre jogos, mas isso já era de se esperar. Uma mulher decente que não repreendesse um homem por jogar não seria normal. Seria como o sol se recusando a nascer ou o mar ficando branco. Ou Jaena Collet sorrindo. Exatamente. De qualquer forma, a senhorita é perfeita. Bondade sua dizer isso. Bem, é verdade, disse ele, parando e pondo as mãos nos quadris. Então é isso. A senhorita vai desistir. Ela o olhou com ar perplexo. Ali estava ele, parado em uma avenida movimentada com as mãos nos quadris, iluminado pela luz amarelo-laranja de um lampião, sobrancelhas brancas de taileno caídas pelas laterais do rosto e o peito desnudo sob o colete aberto. Era uma postura que nenhum cidadão, por mais elevada que fosse sua posição social, jamais assumira na mansão de seu pai. Eu tentei persuadi-la, respondeu Chalan, corando. E a procurei uma segunda vez, mas ela me rejeitou. 2 vezes, hein? Nas cartas, nós sempre temos que tentar uma terceira mão. Quase sempre é a mão vencedora. Chalan frangiu a testa. Mas isso não pode ser verdade. As leis das probabilidades e estatísticas. Não sei muita coisa de matemática, replicou Yalp, cruzando os braços. Mas conheço as paixões. A gente vence quando mais precisa. As paixões. Uma superstição pagã. Jaena se referir aos glifoamuletos como superstição também. Talvez tudo fosse uma questão de perspectiva. Tentar uma terceira vez. Chalan tremeu ao pensar na cólera de Jaena se fosse incomodada de novo. Com certeza retiraria a oferta de aceitá-la no futuro. Mas Chalan jamais teria chance de aceitar aquela oferta. Era como uma esfera de vidro sem nenhuma gema no centro. Bonita, mas sem valor. Não seria melhor tentar uma última vez, já que precisava obter a posição imediatamente? Não funcionaria. Jaena deixara bastante claro que Chalan ainda não tinha educação suficiente. Não tinha educação suficiente. Uma ideia lampeou na mente de Chalan. Parada no meio da avenida, ela levou a mão segura ao peito e considerou a audácia daquilo. Provavelmente seria expulsa da cidade a pedido de Jaina. Porém, se voltasse para casa sem ter tentado de tudo, como poderia encarar seus irmãos? Eles dependiam dela. Por uma vez na vida, alguém precisava de Chalan. A responsabilidade a empolgava. E a aterrorizava. Preciso de um mercador de livros. Ela se viu dizendo, com voz levemente trêmula. E Alb levantou uma sobrancelha. A terceira mão quase sempre vence. Você conseguiria encontrar um mercador de livros com a loja aberta a essa hora? Carbrand é um porto importante, senhorita, disse Alb rindo. As lojas ficam abertas até tarde. Me espere aqui. Ele desapareceu repentinamente na multidão, deixando-a com um protesto nervoso nos lábios. Suspirando, ela se sentou recatadamente na base de pedra de um poste. Devia ser seguro. Ela via outras mulheres olhoclaros passando na avenida, embora quase sempre em liteiras ou naqueles veículos puxados à mão. Viu até uma carruagem real, embora apenas os muito ricos pudessem se dar ao luxo de manter cavalos. Minutos depois, Yalb emergiu da multidão como que por encanto e acenou para que ela o seguisse. Chalan se levantou e rapidamente se aproximou dele. Não deveríamos chamar um condutor? Perguntou ela enquanto ele a conduzia por uma larga rua lateral que corria transversalmente a colina da cidade. Ela andava com cuidado, sua saia era longa o suficiente para que se preocupasse com a possibilidade de rasgá-la em uma pedra. A bainha fora confeccionada de modo a ser facilmente substituída, mas Chalan não podia se dar ao luxo de gastar esferas em coisas desse tipo. Não disse Yal. É logo ali. Ele apontou para uma íngreme rua transversal adiante, que abrigava uma série de lojas, todas exibiam em letreiros os glifos que significavam livro, muitos deles estilizados no formato de um livro para que até criados analfabetos enviados a alguma loja pudessem reconhecê-los. Mercadores que vendem o mesmo produto gostam de se agrupar, explicou Yalb, esfregando o queixo. Me parece bobagem, mas acho que os mercadores são como peixes. Onde você encontra um, encontra outros. O mesmo se pode dizer das ideias, disse Chalan, contando as lojas. Eram 6. Todas com vitrines iluminadas por luz das tempestades de modo frio e uniforme. A terceira à esquerda, informou Yalb, apontando. O nome do mercador é Artimiron. Minhas fontes me disseram que é o melhor. Era um nome taileno. Provavelmente, Yalb pedira informações a compatriotas, que lhe haviam indicado aquele lugar. Chalan assentiu e ambos subiram a íngreme rua pedregosa em direção à loja. Yalb não entrou com ela, já havia notado que muitos homens não se sentiam à vontade perto de livros, mesmo os que não eram vorês. Ela empurrou a porta feita de madeira resistente, com painéis de cristal, e entrou em um aposento aquecido, sem saber o que ia encontrar. Nunca entrara em uma loja para comprar nada, ou enviava criados, ou os mercadores iam até ela.
A sala tinha um aspecto convidativo, com largas poltronas ao lado de uma lareira. Esprenos de chamas dançavam sobre as toras em brasa. O piso de madeira não tinha emendas, provavelmente fora transmutado diretamente a partir da rocha abaixo. Um ambiente suntuoso, com certeza. Uma mulher estava postada atrás de um balcão, ao fundo. Vestia saia e camisa bordadas, em vez do avá de seda brilhante usado por Shallan. Era uma olho escuros, mas obviamente abastada. Nos reinos Vorês, seria do primeiro ou segundo Nã. Os tailanos tinham a própria estrutura hierárquica. Pelo menos não eram pagãos por completo, respeitavam as cores dos olhos, e a mulher usava uma luva na mão segura. Não havia muitos livros ali. Alguns sobre o balcão, e um exposto em um mostruário próximo às poltronas. Sob um relógio que tic-taqueava na parede, via-se uma dúzia de sinos de prata. O local parecia mais uma casa que uma loja. A mulher pôs um marcador no livro que lia e sorriu para Shallan. Um sorriso melifluo, ávido. Quase predatório. Por favor, Luminosa, sente-se, disse ela, gesticulando na direção das poltronas. A mulher cacheara suas longas e brancas sobrancelhas tailanas, que agora lhe caçam pelos lados do rosto como se fizessem parte de sua franja. Shallan sentou-se agitantemente enquanto a mulher fazia soar uma campainha sob o balcão. Pouco depois, um homem corpulento, provavelmente Artimiron, entrou na sala com passos bamboleantes. Tinha cabelos grisalhos e usava um colete que parecia prestes a estourar devido ao esforço de lhe conter a pança. Ele usava as sobrancelhas penteadas para trás, por cima das orelhas. Ah, minha jovem, disse ele, batendo as mãos enormes. A senhorita deseja comprar um bom romance. Alguma leitura agradável para as horas cruéis passadas longe de um amor perdido. Ou talvez um livro de geografia, com detalhes de lugares exóticos. Ele falou na língua natal dela, Vedeno, usando um tom um tanto condescendente. Eu? Não, obrigada. Preciso de uma coleção completa de livros de história e 3 de filosofia. Ela tentou se lembrar dos nomes que Jaina citara. Alguma coisa de Placini, Gabraté, Yustara, Manaline ou Chalcafilhajoet. Leituras pesadas para alguém tão jovem, comentou o homem, meneando a cabeça na direção da mulher, provavelmente sua esposa, que desapareceu nos fundos da loja. Ele devia usá-la para fazer a leitura, mesmo se soubesse ler, não desejaria ofender as clientes lendo diante delas. Provavelmente cuidava do dinheiro, pois o comércio era uma atividade masculina na maioria das situações. Mas por que uma jovem flor como a senhorita está se incomodando com esses assuntos? Perguntou o mercador, acomodando-se na poltrona em frente a Shallan. Não posso interessá-la em um belo livro romântico. Livros desse tipo são minha especialidade. Senhoritas de toda a cidade recorrem a mim, e eu sempre tenho os melhores. Sua entonação a enervou. Já era irritante demais saber que ela era uma menina mimada. Seria realmente necessário lembrá-la disso. Um livro romântico, disse Shallan, apertando a bolsa contra o peito. Sim, talvez seja bom. Por acaso o senhor tem algum exemplar de Mais Perto da Chama? O mercador pareceu confuso. Mais perto da chama fora escrito sob o ponto de vista de um homem que enlouquecia lentamente ao ver seus filhos morrerem de fome. A senhorita tem certeza de que deseja uma coisa tão ambiciosa? Perguntou Artimiron. Seria a ambição um atributo inadequado para uma jovem? Bem, não, suponho que não. Ele sorriu novamente, o sorriso largo e cheio de dentes de um mercador tentando deixar alguém à vontade. Posso ver que a senhorita tem um gosto discriminador. Tenho, disse Shallan com voz firme, embora seu coração estivesse disparado. Será que estava destinada a discutir com todo mundo que encontrava? Gosto que minhas refeições sejam preparadas cuidadosamente, pois meu paladar é bastante delicado. Perdão. Eu quis dizer que a senhorita tem um gosto discriminador para livros. Na verdade, nunca comi nenhum. Luminosa, acho que a senhorita zombando de mim. Não, ainda nem comecei. Eu. Agora, o senhor tinha razão quando comparou a mente com o estômago. Mas muitos de nós tomamos enormes precauções com o que ingerimos pela boca e muito menos com o que assimilamos pelos ouvidos e olhos. O senhor não acha? Ele assentiu, talvez achando que ela não o deixaria falar sem interrompê-lo. Shallan sabia, no fundo de sua mente, que estava indo longe demais, que estava tensa e frustrada após suas interações com Jaina. No momento, não se importava. Discriminador, disse ela, testando a palavra. Não sei se concordo com a sua escolha de palavras. Ser discriminador é ter preconceito contra alguma coisa. Ser exclusivo. As pessoas podem ser exclusivas com o que ingerem. Falando tanto de alimentos quanto de pensamentos. Acho que deveriam ser, disse o mercador. Não foi o que a senhorita acabou de dizer. Eu disse que deveríamos pensar no que lemos ou comemos. Não que deveríamos ser exclusivos. Diga-me, o que o senhor acha que aconteceria a uma pessoa que só comesse doces? Sei muito bem o que disse o homem. Tenho uma cunhada que costuma desarranjar o estômago fazendo isso.
Pois é, ela foi discriminadora demais. O corpo precisa de diversos tipos de alimentos para permanecer saudável. E a mente precisa de ideias diferentes para permanecer aguçada. O senhor não concorda. Portanto, se eu lesse somente esses romances bobos que o senhor presume que estão à altura das minhas ambições, minha mente ficaria tão doente quanto o estômago da sua cunhada. Sim, acho que sua metáfora foi boa. O senhor é muito inteligente, senhor. Artmir. O sorriso dele retornou. É claro, observou ela, sem devolver o sorriso que ser menosprezada faz mal à mente e ao estômago. Foi muito gentil de sua parte oferecer uma dolorosa lição para acompanhar sua brilhante metáfora. O senhor trata todos os seus clientes dessa forma. Luminosa. Acho que a senhorita está beirando o sarcasmo. Engraçado, pensei que tivesse mergulhado de cabeça e gritado a plenos pulmões. Ele corou e se levantou. Vou ajudar minha esposa, disse, retirando-se apressadamente. Chalan se recostou na poltrona, percebendo que estava aborrecida consigo mesma por ter deixado sua frustração fugir ao controle. Era exatamente o que suas instrutoras a haviam alertado para não fazer. Uma jovem tinha que vigiar suas palavras. A língua intempestiva de seu pai atraíra para sua casa uma lamentável reputação, será que ela ia aumentá-la? Conseguindo se acalmar, ela desfrutou o calor ambiente e observou a dança dos esprenos de chamas até que o mercador e sua esposa retornaram carregando várias pilhas de livros. O mercador sentou-se novamente, sua esposa puxou um banquinho, pousou os exemplares no chão e começou a mostrá-los um a um, enquanto o marido falava. De história, nós temos duas escolhas, disse Artemian, sem qualquer entonação condescendente ou amistosa. Épocas e Transições, de Rincaut, é um estudo em volume único da história de Rossar desde a Hierocracia. Sua esposa levantou um livro encadernado em tecido vermelho. Eu disse à minha esposa que a senhorita provavelmente se sentiria insultada com uma escolha tão superficial, mas ela insistiu. Obrigada, disse Chalan. Não me sinto insultada, mas preciso de alguma coisa mais detalhada. Talvez, então, internet seja mais conveniente, disse ele, enquanto a esposa exibia 4 grossos volumes com encadernação cinza azulada. É um trabalho filosófico que examina o mesmo período, mas enfocando somente as interações entre os 5 reinos voreis. Como pode ver, é uma obra extensiva. Os 4 volumes eram bastante grossos. 5 reinos voreis. Ela achava que só havia 4, Jaqueved, Alekar, Carbren e Natana. Unidos pela religião, haviam sido grandes aliados após a traição. Qual seria o 5º reino? Aqueles volumes a intrigaram. Vou levar esses. Excelente, disse o mercador, com um pouco do brilho lhe retornando aos olhos. Das obras filosóficas que a senhorita listou, não temos nada de Ilustara. De Placini e de Manalin, temos um livro de cada, ambos são excertos de suas obras mais famosas. Já leram o de Placini para mim. É muito bom. Chalan assentiu. Quanto a Gabratin, temos 4 volumes diferentes. Ele era realmente prolífico. Ah, e temos um livro de Chalcafilha Joet. A esposa ergueu um fino volume verde. Tenho de admitir que nunca me leram nenhum livro dela. Eu não sabia que havia filósofos chinos dignos de nota. Chalan olhou para os 4 livros de Gabratin. Como não fazia ideia de qual deveria levar, evitou o dilema apontando para as 2 coleções que o homem mencionara antes e para o volume de Chalcafilha Joet. Uma filósofa do distante Xin, onde as pessoas viviam na lama e adoravam as rochas. O homem que há 6 anos havia matado o pai de Jaina deflagrando a guerra contra os Parchedianos em Natanata era um chino. O assassino de branco, assim o chamavam. Vou levar aqueles 3, disse Chalan. E os de história? Excelente. Repetiu o mercador. Por estar comprando tantos, vou lhe dar um bom desconto. Que tal 10 brons de esmeralda pelo lote? Chalan quase engengou. Um bro de esmeralda era a esfera de maior valor, correspondente a 1000 clarentas. 10 delas valiam muito mais do que custara sua viagem a Carbren. Ela abriu a bolsa e conferiu a bolsinha de dinheiro. Ainda tinha cerca de 8 brons de esmeralda. Teria que levar menos livros, obviamente, mas quais? De repente, a porta se abriu. Chalan se sobressaltou ao ver Yao parado à entrada, segurando o boná nervosamente. Ele correu até a poltrona onde ela estava e se postou sobre um dos joelhos. Ela estava aturdida demais para dizer qualquer coisa. Por que estaria ele tão perturbado? Luminosa, disse ele, inclinando a cabeça. Meu mestre pede que a senhorita retorne. Ele reconsiderou sua proposta. Sinceramente, podemos aceitar o preço que a senhorita ofereceu. Chalan abriu a boca, mas estava atônita demais. Yao olhou para o mercador. Luminosa, não compre nada desse homem. Ele é mentiroso e trapaceiro. Meu mestre lhe venderá livros muito superiores a um preço melhor. Mas o que é isso? Disse Artemian, levantando-se. Como você se atreve? Quem é seu mestre? Barmestre, respondeu Yao, na defensiva. Aquele rato.
Ele enviou um garoto à minha loja para roubar minha cliente. Isso é um ultraje. Ela foi à nossa loja primeiro. Replicou Yao. Finalmente, Shallan recuperou sua presença de espírito. Pelo Pai das Tempestades. Ele é um grande ator. Vocês tiveram sua chance, disse ela a Yao. Corra lá e diga ao seu mestre que eu me recuso a ser trapaceada. Vou visitar todas as livrarias da cidade, se for preciso, para encontrar alguém razoável. Artemirum não é razoável, disse Yao, cuspindo para o lado. Os olhos do mercador se arregalaram de raiva. Veremos, respondeu Shallan. Luminosa, disse Artemirum, com o rosto vermelho. Com certeza a senhorita não acredita nessas afirmações. E quanto você ia cobrar dela? Perguntou Yao. 10 brons de esmeraldas, disse Shallan. Por esses 7 livros. Yao riu. E a senhorita não se levantou e foi embora. A senhorita quase puxou as orelhas do meu mestre, e ele lhe fez uma oferta melhor que essa. Por favor, Luminosa, volte comigo. Estamos preparados para. 10 foi apenas um valor de partida, disse Artemirum. Eu não esperava que ela aceitasse. Ele olhou para Shallan. É claro que 8. Yao riu novamente. Tenho certeza de que nós temos esses mesmos livros, Luminosa. Aposto que meu mestre lhe vende por 2. Artemirum, com o rosto ainda mais vermelho, resmungou. Luminosa, a senhorita com certeza não vai prestigiar alguém tão grosseiro a ponto de enviar um criado à loja dos outros para roubar seus clientes. Talvez eu vá, observou Shallan. Pelo menos ele não insultou minha inteligência. A esposa de Artemirum lançou um olhar mortífero ao marido, cujo rosto ficou ainda mais vermelho. 2 esmeraldas e 3 sáfiras. Esse é o meu preço mais baixo. Se a senhorita quiser um preço mais barato, então compre com aquele salafrário do barmestre. Mas os livros dele provavelmente vão ter páginas faltando. Shallan hesitou e olhou para Yao, que continuava em seu papel, fazendo uma mejura reverente. Seus olhares se encontraram e ele encolheu levemente os ombros. Vou fazer negócio, disse ela a Artemirum, arrancando um gemido de Yao. Ele arrastou os pés porta fora, acompanhado por um xingamento da esposa de Artemirum. Shallan se pôs de pé e contou as esferas, os brons de esmeralda ela retirou da bolsa segura. Logo estava fora da loja, carregando uma pesada sacola de lona. Ao descer a rua íngreme, encontrou Yao encostado a um poste de luz. Ela sorriu quando ele pegou a sacola. Como você sabia o preço justo de um livro? Perguntou. Preço justo? Questionou ele, pendurando a sacola no ombro. De um livro. Não faço ideia. Só achei que ele tentaria lhe arrancar o máximo que pudesse. Então perguntei na rua quem era o maior rival dele e voltei para ajudá-lo a ser mais razoável. Era tão óbvio assim que eu me deixaria enganar? Perguntou ela, orando, enquanto ambos saíam da rua lateral. Yao deu um risinho. Só um pouco. De qualquer forma, tapear homens como ele é quase tão divertido quanto enganar os guardas. A senhorita provavelmente teria conseguido um preço ainda mais baixo se tivesse saído comigo e voltado depois para lhe dar mais uma chance. Isso parece complicado. Mercadores são como mercenários, minha avó sempre dizia. A única diferença é que os mercadores lhe arrancam o couro e depois fingem ser seus amigos. E isso vindo de um homem que passará a tarde ludibriando um grupo de guardas em um jogo de cartas. Bem, de qualquer forma eu lhe agradeço. De nada. Foi divertido. Mas eu não consigo acreditar que você pagou tanto. Isso é só um pouco de madeira. Posso pegar umas tábuas velhas e desenhar nelas umas marcas engraçadas. A senhorita me pagaria uma esfera cristalina por isso. Não poderia, disse ela, remexendo na bolsa, de onde retirou o desenho que fizera de Yao e do condutor. Mas aceite isso, por favor, com os meus agradecimentos. Yao pegou o desenho e se posicionou embaixo de um lampião para dar uma olhada. Então, inclinando a cabeça, abriu um sorrisão. Pai das Tempestades. Olha só isso. Parece que estou me olhando em uma placa polida, parece mesmo. Não posso aceitar isso, Luminosa. Por favor. Eu insisto, disse ela, mas piscou e colheu uma lembrança dele parado no ali, com uma das mãos no queixo, estudando o retrato de si mesmo. Voltaria a desenhá-lo mais tarde. Depois do que Yao fizera por ela, queria muito que ele figurasse em sua coleção. Yao enfiou o desenho cuidadosamente entre as páginas de um dos livros e o colocou na sacola. Ambos voltaram à avenida principal. A lua do meio havia começado a se levantar, banhando a cidade com sua pálida luz azul. Estar acordada àquela hora tardia era um raro privilégio para ela na casa de seu pai, mas as pessoas daquela cidade nem pareciam notar o adiantado da hora. Que lugar estranho era aquele? Voltamos ao navio agora? Perguntou Yao. Não, disse Shallan, respirando fundo. Voltamos para o conclave. Ele levantou uma das sobrancelhas, mas retornou com ela. Chegando ao destino, ela se despediu de Yao e o lembrou de levar o desenho.
Ele o pegou, desejou-lhe boa sorte e saiu às pressas do conclave, provavelmente preocupado com a possibilidade de encontrar os guardas que ludibriará mais cedo. Shallan pediu para um criado carregar seus livros e percorreu o corredor de volta ao véu. Assim que passou pelas portas ornamentadas, atraiu a atenção de um criado-mestre. Sim, Luminosa, disse o homem. A maior parte das saletas estava agora às escuras. Criados pacientes devolviam os volumes a seus lugares, por trás das paredes de cristal. Ignorando o cansaço, Shallan contou os andares. Ainda havia luz na saleta de Jaina. Eu gostaria de usar aquela saleta lá, disse, apontando para um ao lado. A senhorita tem ingresso. Receio que não. Então terá que alugar o espaço se quiser usá-lo regularmente. São 2 marcos celestes. Retraído-se ao ouvir o preço, Shallan pegou as esferas e pagou o valor cobrado. Suas bolsas seguras estavam começando a ficar deprimentemente vazias. Após ser levada pelos transportadores parmanos ao andar desejado, ela se dirigiu silenciosamente à saleta que alugara. Para obter luz suficiente, foi obrigada a encher o enorme recipiente bozudo com todas as esferas que lhe restavam. Como eram de 3 tamanhos e 9 cores diferentes, a iluminação ficou desigual e variada. Ela se debruçou sobre o balcão e espreitou a saleta ao lado. Jaina estava sentada, estudando, alheia à hora, com seu recipiente cheio até a borda com cristalinos brãos de diamante. Eram os melhores para a iluminação, mas os menos valiosos, por serem de pouca utilidade para a transmutação. Shallan se recolheu de novo. Na ponta de sua mesa, oculto pela parede, viu um lugar onde poderia sentar-se sem que Jaina a visse. Foi o que fez. Talvez devesse ter escolhido uma saleta em outro andar, mas queria ficar de olho na mulher. Com sorte, Ana passaria semanas estudando ali. Tempo suficiente para que Shallan se dedicasse ao aprendizado. Sua capacidade para memorizar imagens e cenas não funcionava tão bem com textos, mas ela conseguia decorar listas de fatos a um ritmo que suas tutoras achavam notável. Ela se acomodou na cadeira, pegou alguns livros e os arrumou. Esfregou então os olhos. Já era realmente tarde, mas não havia tempo a perder. Jaina dissera que Shallan poderia fazer outra petição depois que preenchesse as lacunas em seus conhecimentos. Bem, Shallan pretendia fazê-lo em tempo recorde e se apresentar novamente. O que faria quando Jaina estivesse prestes a deixar Carbrand? Era uma última esperança, tão frágil que qualquer incidente fortuito poderia lhe por fim. Inspirando profundamente, Shallan abriu o primeiro livro de história. Nunca vou me livrar de você, não é? Perguntou uma suave voz feminina. Shallan deu um pulo, quase derrubando os livros, e se virou. Jaina Collet estava parada à entrada da porta. Seu vestido azul marinho com bordados de prata refletia a luz das esferas de Shallan. O transmutador estava coberto por uma luva sem dedos que bloqueava o brilho das gemas. Luminosa, disse Shallan, levantando-se e fazendo uma mejura desajeitada. Eu não pretendia perturbá-la. Eu. Jaina silenciou com um aceno de mão e deu um passo para o lado. Um parsmano entrou na saleta com uma cadeira, e depositou ao lado da mesa de Shallan. Jaina sentou-se nela. Shallan tentou avaliar o humor de Jaina, mas as emoções da mulher mais velha eram impossíveis de decifrar. Sinceramente, eu não queria perturbá-la. Eu subornei os criados para que me avisassem se você retornasse ao véu, disse Jaina distraidamente, enquanto pegava um dos livros e lia o título. Não queria ser interrompida de novo. Eu. Shallan olhou para baixo, ruborizando profundamente. Não se preocupe em pedir desculpas, disse Jaina. Parecia cansada, mais cansada que Shallan. Ela folheou os livros. Uma boa seleção. Você escolheu bem. Não foi bem uma escolha, disse Shallan. Era o que o mercador tinha. Você pretendia estudar os livros rapidamente, suponho? Perguntou Jaina, pensativa. Para tentar me impressionar antes que eu saísse de Carbrand. Shallan hesitou. Por fim, assentiu. Uma manobra inteligente. Eu deveria ter determinado uma restrição temporal para sua nova solicitação. Ela olhou para Shallan com ar avaliativo. Você é muito determinada. Isso é bom. E eu sei por que você deseja ser minha pupila tão desesperadamente. Shallan levou um susto. Será que ela sabia? Sua casa tem muitos inimigos, prosseguiu Jaina, e seu pai está recluso. Será difícil para você fazer um bom casamento sem uma aliança taticamente significativa. Shallan relaxou, embora tentasse não demonstrar. Deixe-me ver sua bolsa, pediu Jaina. Shallan frangiu a testa, resistindo ao impulso de fechar a bolsa. Luminosa. Você se lembra do que eu disse a respeito de me repetir? Relutante, Shallan lhe entregou a bolsa, da qual Jaina retirou todo o conteúdo, os penséis, os lápis, as penas, o vidro de tinta, o pote de verniz, o pote de solvente, as pilhas de papel, os cadernos e os retratos.
Após alinhar tudo em cima da mesa, inspecionou as bolsinhas de dinheiro, percebendo que estavam vazias. Olhou então para o recipiente de iluminação e contou as esferas, levantando uma das sobrancelhas. Em seguida, começou a examinar os desenhos de Shallan. Primeiramente as folhas soltas, demorando-se no retrato de si mesma. Shallan observou o rosto da mulher. Teria gostado. Estaria surpresa. Desgostosa com o tempo que Shallan gastara desenhando marinheiros e criadas. Por fim, passou para o caderno com desenhos de plantas e animais que Shallan observara durante a viagem. Foi quando se demorou mais, lendo todas as anotações. Por que você fez esses desenhos? Perguntou Jaina finalmente. Por que, luminosa? Bem, porque eu quis. Ela fez uma careta. Deveria ter dito algo mais profundo. Jaina assentiu lentamente. Depois se levantou. Tenho aposentos no conclave cedidos a mim pelo rei. Junte suas coisas e vá para lá. Você parece exausta. Luminosa. Começou Shallan, pondo-se de pé enquanto sentia um calafrio de empolgação lhe percorrer o corpo. Jaena parou à porta. No primeiro encontro, achei que você fosse uma camponesa oportunista tentando usar meu nome para obter riquezas. A senhorita mudou de ideia. Não respondeu Jaena. Sem dúvida isso é parte de você. Mas todos nós somos compostos de muitas partes, e é possível dizer muito sobre uma pessoa examinando o que ela leva consigo. A julgar por esse caderno, você procura se instruir por prazer e em seu tempo livre. É uma coisa encorajadora. Talvez seja o melhor argumento a seu favor. Se eu não consigo me livrar de você, então é melhor utilizá-la. Vá dormir. Amanhã começaremos cedo. Você dividirá seu tempo entre sua educação e a colaboração com os meus estudos. Dito isto, Jaana se retirou. Shallan sentou-se de novo, pensativa, piscando de cansaço. Pegou então uma folha de papel e escreveu uma oração de agradecimento, que queimaria mais tarde. Depois, apressada, juntou seus livros e procurou um criado para buscar seu baú no prazer do vento. Fora um dia longo, muito longo. Mas ela vencera. A primeira etapa fora cumprida. Sua verdadeira tarefa começaria agora.